sempre bom reunir a família, não é? E quando a família está reunida, nós temos sempre algo a partilhar. E aquilo que é de mais importante que nós temos a partilhar é este amor de Deus que nós temos no nosso coração. Esta palavra também que faz sentido e que nos ajuda a podermos encontrar os desejos mais íntimos do nosso coração. Certamente que nós vimos a presença de Deus esta manhã para encontrar Deus, o seu amor e esta palavra viva que também transforma a nossa vida. E é um privilégio para mim estar na vossa presença esta manhã. Já tivemos a oportunidade de verificar que a igreja cresce, a direção da Escola Sabatina este ano cresceu ainda, vocês viram, juntaram-se mais pessoas para que este momento de partilha da Palavra de Deus possa ser realmente enriquecedor para a igreja. Também tivemos a oportunidade de ver que temos muitas classes e o ideal seríamos passar a lição em classes. Esta manhã eu vou-vos dizer, eu não estou aqui para passar a lição como um monólogo. Eu gostaria imenso que os irmãos pudessem partilhar aquilo que aprenderam durante a semana e podermos então fazer uma espécie de escola onde todos crescemos, aprendemos e no final tomamos decisões que são extremamente importantes para a nossa vida. Muito bem, o tema de esta manhã não é um tema fácil, queridos irmãos. Como todos os temas da Palavra de Deus. A facilidade às vezes está em nós falarmos, mas depois a prática vai nos mostrar que muitas das vezes nós temos muita dificuldade de adquirir estes conhecimentos, estas noções que são importantes para colocá-las no nosso dia-a-dia e usufruirmos desta intimidade com Deus que nós queremos que realmente exista na nossa vida. Então, uma questão se põe. Se nós queremos esta intimidade com Deus, e há obstáculos a essa intimidade que nós conhecemos, põe-se a questão da lição. E qual é a questão da lição? Qual é a questão que nos apresenta a lição? Esta é fácil, é uma questão de resposta direta. Nem é uma questão para refletir. Todos sabem. É Deus ou Mamon, não é? Que é a pergunta para esta manhã na Escola Sabatina. Quem nós vamos escolher? Não é? Se calhar esta pergunta é um pouco descabida para nós crentes. Não acham? É ou não? É ou não? Devia de ser, não é? Mas não é. E é por isso que a lição nos vai apresentar várias razões para nós podermos realmente assentar a nossa decisão que nós já tomamos em Deus hoje, de forma consciente, para que a nossa vida prática também demonstre que realmente nós pertencemos a Deus e não pertencemos a outra coisa qualquer, a uma filosofia, a um objeto, a uma ideia, mas que nós colocamos inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus. Então aqui, logo no início da lição, nos fala de um texto que centra, que é de base a toda a lição, que é Filipenses 2, 9 e 11. E que nos fala que nós devemos render unicamente o nosso louvor a Jesus. Que todo o joelho se dobre, diz aqui a palavra, não é? Perante o nome de Jesus. E que toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Mais uma vez eu vos ponho a pergunta, porquê este texto quando nós estamos a falar de mordomia? Do que é que nos fala a lição esta manhã? Qual é o tema? Em quem é que eu invisto? Sim? Minha irmã, desculpe eu estar a intervir neste momento, mas quem está na galeria não consegue ver a irmã aqui. Muito obrigada, irmão. São pormenores que as mulheres às vezes esquecem. Tinha que Os estar homens são mais práticos. Lá mais atrás, em cima do estrado. Pois, olhem, eu tinha dito que eu não queria vir para aqui, para cima do estrado, está a ver, irmão? Mas o irmão está-me a colocar na posição certa, na posição para que todos possam ver. Então estávamos a perguntar esta questão, porquê este louvor a Jesus e realmente colocá-lo na posição elevada na nossa vida, como o Senhor da nossa vida. No centro de uma lição que nos fala de mordomia, não é? Quais são as vossas
as vossas ideias. Porque a importância de Jesus no centro desta lição, de maneira a nós podermos encontrar prioridades na forma como nós fazemos a gestão da nossa vida. Porque Jesus no centro? Qual a importância de Jesus? Porque Ele é tudo para mim. Porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele é amor. Porque Ele satisfaz as necessidades mais íntimas e mais essenciais que cada indivíduo possa ter. E Ele deve estar, portanto, como o centro da vida de cada um de nós. Mas vocês sabem que nem sempre nós fazemos esta escolha diariamente. E já ouvi muitas vezes vários colegas, muitos irmãos a dizer que Jesus, Ele deveria fazer de tal maneira, e foi o próprio Jesus que disse que deveríamos de comer a sua carne, que até os discípulos ficaram escandalizados. E depois Jesus perguntou se me quereis, naquele momento, para eles fazerem a escolha também, se queriam segui-lo ou não. O que é que Jesus estava a dizer quando Ele dizia que era importante comer a carne de Jesus? É claro que nós não vamos comer a carne física de Jesus, não é? Mas Jesus queria dizer o quê? Que nós devemos de nos alimentarmos da palavra de Jesus, de interiorizá-la, assim como o pão que eu como, ele faz parte do meu organismo. As palavras de Jesus na minha vida, elas são orientação diária na decisão de todos os dias na minha vida. Isto é fazer de Jesus o centro da minha vida. Jesus, aquilo que eu visto, tu farias a mesma coisa? Jesus, a maneira como eu me relaciono com o meu esposo, com os meus filhos, eles dignificam o teu nome? Vocês estão a ver a importância de nós colocarmos o centro, que é Jesus, na nossa vida. E nesta questão de gestão, não é só dinheiro. Esta questão de gestão tem tudo a ver com todos os talentos, propriedades, bens, porque esta palavra mamon quer dizer propriedades e riquezas e bens que Deus nos concedeu. E entre essas riquezas e bens não está somente as questões financeiras. Temos saúde, temos tempo, temos talento, temos influência, temos tudo aquilo que Deus nos dá e que nós deveríamos de, então, pedir a Deus para nos ajudar a fazer esta boa gestão da nossa vida de maneira a seguir o exemplo que nos foi dado por Jesus. Então, pastora, desculpe interromper. O mordomo é alguém que gera alguma coisa de alguém que é o Senhor. Nesse caso, o Senhor é Jesus. Muito bem. Se o Senhor é Jesus e se eu o aceito na minha vida, quem é que orienta a minha vida? Sou eu ou é Jesus, Deus, e aquilo que Ele me ensinou como o projeto melhor de vida para eu ser feliz? Estão a ver? Na realidade, às vezes, nós temos falsas questões. Nós vemos, primeiramente, aquilo que eu devo fazer antes de eu ver aquilo que, porque eu pertenço a Deus, aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Deus quer que eu faça. Então, a lição vai nos dar boas razões para fazermos de Deus o centro da nossa vida. Na lição do domingo, vai nos falar de Cristo, o Criador. E aqui nós vamos ver como é que é importante nós termos uma boa concepção deste mundo material, que é importante para nós sermos felizes. Afinal de contas, vocês acham que o mundo que está à nossa volta, o mundo físico, que nos foi conferido por Deus, ele é mau ou ele é bom? Segundo a vossa concepção. Ele é bom? E como é que isso vai influir, então, na minha relação com este mundo concedido por Deus que é bom, de maneira a eu poder agir de forma a ter um bom uso daquilo que Deus me deu? Como é que eu vou agir de forma a fazer uma boa gestão
do mundo bom que Deus me deu. Poderá haver uma má gestão? Poderá haver uma má gestão deste mundo bom que Deus me deu? Pode. E como é que eu posso estar a fazer uma má gestão desta criação que Deus me deu? Que ela é boa, que eu deveria tirar, que eu devia alegrar-me, diz o texto bíblico, que eu deveria geri-la de maneira a encontrar gozo e continuar a crescer e a desenvolver-me como um mordomo, governando e cuidando deste mundo de forma benevolente. Como é que eu deveria fazer, então? O que é que vocês acham? A sociedade ajuda-nos a nós termos esta atitude de domínio benevolente em relação à natureza? A sociedade ajuda? O que é que nós vemos à nossa volta? Que gestão faz a sociedade em geral? Perversa, usa para o mal. Isso influencia-nos a nós? Será que nós também não somos um pouco influenciados por esta má gestão deste mundo que Deus nos deu, com um intuito que foi desvirtuado, que foi pervertido? Como é que nós estamos um pouco influenciados quando nós estamos na sociedade e também nos desviamos deste sentido de podermos gozar do mundo bom que Deus nos concedeu sem termos esta orientação pervertida que é influenciada pela sociedade em geral? É muito simples. Vocês veem que à nossa volta, por exemplo, nós somos confrontados com muitas decisões em relação a um bom uso dos dons que Deus nos concedeu. Por exemplo, somos chamados a ser ecológicos. Somos ou não? Somos chamados a termos uma responsabilidade cívica em relação ao mundo, não é? Mas diariamente nós temos que fazer escolhas para que isso se torne uma atitude contínua e constante na nossa vida. Vocês estão a ver? E muitas das vezes, devido à pressão e à influência da sociedade em geral, nós estamos usando aquilo que é bom de uma forma pervertida. E eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, em termos da natureza, muitas das vezes somos nós ligados à simplicidade de vida, à naturalidade que nós devemos ter no viver, como crentes, de maneira a podermos preservar e cuidar da natureza? O que é que vocês acham disso? Será que nós, por exemplo, temos um modo de vida que promove o natural, o simples, e desta forma promovemos uma justiça social para todos, onde todos tenham as mesmas oportunidades, onde aquilo que foi dado não seja exclusivo a uns, mas que todos possam realmente ter direitos iguais? Vocês estão a ver? O mundo faz uma má utilização dos dons que Deus nos deu. E a pior das utilizações que nós podemos fazer, e eu vou depois dar a palavra ao pastor Amorim, é afastarmos deste dom que Deus nos deu da natureza. Deus, que é o seu Criador. Deus é o Criador e muitas das vezes nós vivemos numa sociedade sem Deus e é por isso que fazemos este uso pervertido da natureza e do mundo que Deus nos conferiu, que é um mundo bom. Sim, pastor Amorim? Por outro lado, essa desordem e desarmonia foi trazida aonde havia perfeição. E nós somos chamados a escolher entre dois sujeitos existenciais que estão implícitos na nossa vida. Ou o Criador da ordem e de harmonia, ou o Criador da desordem e da desarmonia. Como o pecado é desordem e desarmonia, então nós hoje podemos aceitar uma missão de trazer ordem e trazer harmonia. Mas para tal, nós precisamos de colocar-nos do lado daquele que é o autor, daquele que é o Senhor da ordem e da harmonia. Então quer dizer que em tudo na nossa vida, na realidade, somos confrontados a uma restauração segundo o chamado de Deus.
a trazer ordem e harmonia lá onde naturalmente, por causa do pecado, agora há desordem e desarmonia. Isso em relação a tudo. Em relação ao tempo, em relação às nossas influências, em relação à nossa própria vida, à nossa saúde, aos nossos bens. Portanto, aonde é que estamos a colocar a nossa atenção? Aonde é que estamos a colocar, onde é que estamos a orientar a nossa vida? Na desordem e desarmonia ou na ordem e harmonia? E a lição apresenta-nos, durante esta semana, aquele que é o Deus da ordem. E como é que nós o conhecemos? Através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquele que é o Criador, aquele que é Filho de Deus e Filho do homem, aquele que nos propõe um caminho de vida, uma existência que seja uma existência de restauração. Restauração de acordo com o plano de Deus, restauração com o desígnio de Deus. Nós ou estamos com a ordem ou estamos com a desordem. Aqui há um dualismo, aqui não há um meio termo. Ou estamos com Deus ou estamos com o seu inimigo. Ou estamos com o Criador da perfeição ou estamos com o Criador da imperfeição. E nós estamos ali a gerir então todos os aspectos da nossa existência, e creio eu, como cristãos, certamente estamos a fazê-lo com Cristo, o nosso Senhor Salvador, com Deus, porque estamos do lado da ordem, do lado da perfeição. Isto permite-nos também nós ver que ser cristão não é uma espécie de qualquer coisa que se faz no momento e está feito. É um processo. E nós continuamos a crescer no nosso relacionamento com Deus, neste estudo da sua palavra, de maneira a podermos cada vez mais caminhar num caminho de nos tornarmos melhores. E ao estudar a lição desta semana, muitas questões se puseram na minha cabeça, de maneira a poder analisar como é que eu estaria vivendo efetivamente, de maneira a poder fazer uma boa gestão da minha vida. Em todos os aspectos, como aqui foi dito. Talentos, na questão financeira, na questão também do tempo, na questão da saúde. Todos nós temos esta missão que nos foi apresentada por Cristo, de restaurar e de podermos realmente ter esta ação positiva na sociedade, naquela em que estamos inseridos. E a lição de domingo, ela fala-nos desta importância de nós vermos este Cristo, que realmente, quando ele esteve nesta terra, ele tinha uma missão de restauração, mas antes daqui estar, ele tinha sido o Criador. Ele tinha dado a nota predominante de como viver uma boa gestão da nossa vida. É claro que a lição continua, e o pastor Amorim já avançou um pouco, apresenta-nos várias imagens deste Deus restaurador, de maneira a que nós possamos, pelo seu exemplo, ter uma boa orientação para a nossa vida, e fala-nos de Filho de Deus e Filho do homem. Isto é um mistério. É um mistério. Nós não podemos tentar entender o que é que se passou quando Deus tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza de homem. E ainda é um mistério maior quando nós vemos a pluralidade de Deus, da pessoa de Deus. Ainda é um maior mistério. No entanto, isto para nós vermos a importância que Deus dá à criação de Deus. O valor que Deus dá ao ser humano. Porque vejam, Deus, Ele não foi só o Criador, mas Ele é o mantenedor. E Ele é também aquele que se deu totalmente para poder restaurar a vida humana e poder dar sentido à nossa vida, de maneira a fazer-nos bons gestores de todos os bens que Ele nos conferiu. Isto reencarna. Isso tem muito valor para nós, porque Ele realmente não só criou o homem, como reencarnou. E isto dá-nos realmente uma visão humana de Deus extraordinária na nossa vida, pelo menos, né? Deveria ser. Isso mostra realmente
o valor que Deus dá a esta dimensão humana, que às vezes nós, devido a várias teorias como o gnosticismo, nós podemos pensar que a matéria não tem valor, o que importa é, portanto, o espiritual, não é? Nada disso está de acordo com a mensagem bíblica, porque a mensagem bíblica fala do homem como um todo. E este todo, ele quando foi criado era perfeito, não é? E mesmo caído no pecado e houve esta desordem, esta má orientação da gestão da nossa vida, Jesus deu a sua vida para nos vir salvar. Ele tornou-se um de nós, um como nós, para que nós pudéssemos voltar a ter o mesmo estatuto que nos tinha conferido na criação. Isto mostra o valor importantíssimo que nós temos para Deus, mas o valor importantíssimo também da eternidade. Não somente Deus se tornou homem, como agora Deus sendo um em nós, Ele quer que nós sejamos novamente um com Deus. Um com Deus. E que possamos viver a nossa vida com Deus já hoje, para também podermos estar com Ele na eternidade. Foi isso que fez o jovem rico. Foi esta experiência no percurso da vida deste jovem, que tinha ali Jesus fisicamente, que via a glória do Pai manifesta no Filho. E face à proposta de seguir a Deus e de entregar tudo nas mãos de Deus, a sua vida com os talentos, com as suas posses, qual foi a resposta deste jovem? Uma resposta tremenda, de um peso de responsabilidade muito grande, mas uma resposta também que nós ficamos muito preocupados, no sentido em dizer que, assim como ele respondeu negativamente, muitas das vezes eu também posso responder negativamente àquilo que Deus está a pedir de mim, na minha vida, nesta restauração que Deus quer fazer na minha vida. E o texto, então, diz-nos que é muito importante eu responder positivamente a Deus para poder realmente dar valor àquilo que merece valor. Porque os bens são resumidos a papel, a pedra e a metal. E nós muitas das vezes damos valor à pedra, ao papel e ao metal que Deus criou e não damos valor ao Deus que é o nosso Criador, aquele que nos deu tanto valor que se anulou a si mesmo para poder dar-nos o sopro que nós respiramos esta manhã, para poder nos dar os pensamentos mais novos que nós podemos ter esta manhã pela presença do seu amor. A existência de vida que nós temos esta manhã foi Deus que nos concedeu, e isso mostra então a importância deste Deus, e que muitas das vezes, em vez de estarmos a dar o devido valor a Deus, estamos a dar o valor a coisas que Deus criou, em vez de voltar-nos para o Criador. Na lição nos diz, sejamos ricos ou pobres, como é que nós podemos assegurar-nos de mantermos esta relação correta com as coisas do mundo, mas também esta relação correta com este Deus que está acima das coisas do mundo. Ele nos deu, mas Ele é mais importante do que as coisas que Ele nos deu. Na lição de terça-feira fala-nos de Cristo, então, Redentor. O que é que vocês acharam de mais importante nesta lição de Cristo Redentor? Quero ouvir-vos também. O que é que vocês acharam de mais importante aqui nesta lição de Cristo Redentor? Já vimos esta imagem de Cristo Criador, de Deus, Filho de Deus, Filho do homem, agora Cristo Redentor, e aqui chegamos a um culminar desta imagem deste Deus de amor, que anda à procura da afeição do coração humano. Isto diz-vos alguma coisa? Que este Deus Redentor, ele anda é soberano, é criador de todas as coisas, é o dono de tudo, é proprietário, como nós já dissemos, mas aqui está à procura do amor no coração de cada um de nós.
Não é bonita esta imagem? Esta imagem de um Deus que está completamente desejoso de poder ter uma relação com o ser humano. De poder verdadeiramente abençoar o ser humano, porque Ele tem poder para o fazer e dar sentido à vida do ser humano. E Ele anda à procura do nosso coração, porque Ele sabe que nós não podemos viver vidas duplas. O que é isto de viver vida dupla? Que tipo de vida dupla eu posso estar vivendo e evitando esta escolha que eu tenho que fazer de maneira a entregar tudo nas mãos deste Deus, que é um Deus que me procura e que quer ter este relacionamento comigo. O que é que pode estar a evitar esta entrega do meu coração? Sabem o que é que pode estar a evitar esta entrega do meu coração? Às vezes nós apresentamos muitas coisas. Apresentamos o carro, a casa, o trabalho, apresentamos às vezes até ideais nobres, como por exemplo estar envolvido num projeto humanitário. Mas será que eu estando envolvido nesse projeto humanitário estarei envolvido com Deus? Com a sua vontade na minha vida? Será que eu, mesmo estando envolvido nas coisas de Deus, posso estar sem Deus? O que é que vocês acham? Questões difíceis de responder. É possível, vocês dizem que sim. Pode acontecer. Como? Como é que nós podemos estar a viver esta vida dupla e perder este dom de receber já Jesus e a eternidade que Ele nos quer dar? Irmã Paula, dá-me licença que eu... Falta o microfone para a irmã que quer falar. Mas tem um irmão... Sim, eu vou buscar. O irmão também quer falar. Prontos, vem já. Muito bem, o irmão... Não, afinal o irmão queria passar o microfone, não era? Prontos. Há 3 vertentes de conhecimento de Deus e nós às vezes podemos nos ficar só por uma. E eu achei extraordinária esta passagem aqui assim de Jó. Quando ele chega ao fim e ele diz, eu ouvi, eu isto, eu aquilo, eu aquilo outro, mas agora eu vejo. Ou seja, ouvir rotineiramente à igreja, só ouvir, não dá para conhecer Deus. E realmente isso pode-nos afastar. Uhum. O ler só por si, também não. A oração só por si, também não. Portanto, todas as vertentes juntas é que sim, é que realmente dão o conhecimento de Deus e nos poderão ajudar realmente a caminhar nesse caminho que tem tanta controvérsia, não é? Porque o inimigo faz-nos muitas coisas nesse caminho. Mas depois também, como já termina, o inimigo me fez isto, mas Deus me recompensará. Esta esperança realmente de vida, de caminhar ao lado de Deus, eu penso que só a conseguimos, ou eu só a consigo, se realmente tiver todas as vertentes dentro de mim de querer buscá-lo. Muito bem, irmã. Eu creio que muitas das vezes, como cristãos, nós ficamos naquela parte do ouvir, do ler, mas será que nós nos deixamos transformar pela palavra que nós vivemos diariamente, dia a dia? Será que aquilo que eu ouço na palavra de Deus, eu encontro aplicações para no dia a dia eu poder deixar Deus agir na minha vida? E transformar aquilo que eu não posso transformar na minha vida? Eu até tenho muita boa vontade. Lembram-se do apóstolo Paulo, Romanos 7, o que é que ele dizia? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Então, esta relação com o Redentor vivo, que Jó teve, no sentido em que permitimos verdadeiramente, pela experiência, que o Cristo vivo transforma a nossa vida. E quando Cristo transforma a minha vida e eu tenho essa experiência, eu vejo e eu posso anunciá-lo. Eu posso anunciar o que Cristo fez na minha vida. É a maior prova da existência de Deus. E nós precisamos, como crentes, queridos, ter esta relação única, num retrato mais poderoso que nós podemos ter de Jesus, com este Redentor que anda à procura do nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Deixa que eu seja o Senhor da tua vida. Deixa que eu conduza. Iniciamos com isto, Jesus o centro, estão a ver? Mas agora estamos voltando aqui, o centro é deixar realmente que
Jesus, Ele seja o Senhor e conduza a nossa vida. Ele vai respeitar a nossa liberdade, certamente, porque Ele criou-nos seres livres. Voluntariamente vimos a Ele porque sabemos que o projeto que Ele tem para nós é o melhor, mas temos que lhe conferir a nossa vontade pervertida para que Ele a transforme e a purifique e nós possamos viver o novo projeto que Deus tem para cada um de nós. Havia alguém que queria falar? Dá-me licença, minha irmã. Esta parte da lição que nos apresenta Cristo como o Redentor, eu penso que muitos de nós não entendemos o significado da palavra Redentor. Redentor de quê? Eu presumo que nós somos redimidos porque estamos, ou fomos redimidos porque estávamos escravizados por alguém ou por alguma coisa. E para sermos libertados dessa escravatura, teríamos que ser redimidos. Antigamente, nos tempos bíblicos, havia um processo para se fazer a redenção de alguém ou de alguma coisa. E nos tempos que correm, nos tempos bíblicos correspondentes à vinda de Jesus, nós devemos entender que Jesus nos redimiu porque nós estávamos escravizados pelo pecado. E será que no tempo que corre nós não estamos ainda escravizados pelo pecado? Será que no tempo que corre nós não precisamos de um Redentor? Esta é uma pergunta que talvez deva ser respondida por cada um de nós, mas por cada um em particular. Mas a Igreja precisa entender que nós continuamos a ser escravizados por muitas coisas que existem no mundo atual. E a vida moderna é uma prova de que nós nos encontramos muitas vezes escravizados por muita coisa. Muito bem. Passamos ao pastor Amorim. Na continuidade do que o irmão está a dizer, isso lembra-nos que nós pertencemos a alguém. Porque Cristo, ao redimir-nos, Ele comprou-nos para Ele. Somos propriedade dEle. Não para que Ele nos utilize, mas para que Ele nos restaure, para que Ele nos liberte, para que Ele nos salve, para que Ele possa elevar-nos àquela imagem e semelhança de Deus. Pertencemos a Ele, pertencemos a Cristo. E a nossa vida, ela deve demonstrar a coerência desse facto. Às vezes nós podemos mesmo pensar, porque é uma, digamos, uma atitude comum, dizer: a vida é minha, eu faço o que quiser dela. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. O dinheiro fui eu que ganhei, eu faço o que eu quiser dele. Este é o pensamento, digamos, comum. Digamos que é o pensamento de Mamon. Mas agora, como crente e discípulo de Jesus Cristo, eu aceito que eu pertenço a Ele. Isso dá-me paz, dá-me alegria, dá-me segurança, dá-me salvação, dá-me amor. E em contrapartida deve dar também o sentimento e lembrar a realidade que eu e tudo aquilo que me envolve pertencemos a alguém. Não nos pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E assim tudo aquilo que nós somos, até a nossa própria existência, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, ele passa a ser em função, por amor e por aceitação, passa a ser função desta relação com aquele Deus manifesto em Jesus Cristo a quem eu pertenço. Eu sou dele. E por isso a minha vida testemunha, as minhas decisões, a forma como eu estou a gerir tudo o que diz respeito a mim, é coerente e revela essa dependência, essa aceitação de Jesus Cristo que me resgatou, que me comprou para Ele, para me salvar, para me elevar à imagem e semelhança de Deus. Aqui a lição fala-nos disso, nesta série de versículos que nos apresenta que Jesus nos libertou de coisas terríveis como a escravidão do império da morte,
o medo. Todos nós temos consciência do peso que isso traz sobre nós e como o cristão se pode libertar de todas essas coisas quando está em Cristo Jesus. Isto mostra-nos que nós podemos recuperar neste saldar da dívida, porque nós éramos falidos completamente espiritualmente, não havia maneira de nós podermos nos aproximar de Deus e de nós desejarmos este relacionamento com Deus. Isso só foi possível porque Cristo, o Redentor, Ele fez o caminho. Havia um abismo tremendo entre nós e Deus. Jesus veio para poder voltar-nos a unir a Deus. Mas Ele, uma vez libertou-nos de todas estas coisas terríveis, Ele propõe-nos um caminho novo. Um caminho onde nos liberta do sofrimento, onde nos liberta da morte, onde nos liberta de uma série de problemas que nos escravizam. E nós, hoje, se estamos com Cristo, nós devemos caminhar neste novo caminho que Jesus fez para nós. E agora entra esta noção de um Deus ciumento. Porque é que Deus... 5 minutos. Muito bem, nós vamos avançar rápido. Deus anda, eu estava a dizer há bocado, anda à procura desta relação íntima connosco, para que Ele seja o Senhor da nossa vida e tenha as nossas afeições, que tenha o nosso coração e juntamente com o nosso coração tem tudo. Tem a nossa vida, não é? Agora, aqui fala-nos deste Deus que é um Deus ciumento. Muitas das vezes nós não entendemos, porque este ciúme não é um ciúme humano. O ciúme humano tem coisas más ligadas ao ciúme humano, não é? Mas este ciúme de Deus é que Ele quer ter uma relação exclusiva, única com cada um de nós. Não há lugar para outras coisas no nosso coração. O nosso coração deve ser prioritário para Deus. Ninguém devia, portanto, estar no lugar de Deus. E na lição de quinta-feira, porque o tempo agora já está no fim, fala-nos então da verdadeira posse. Nós pertencemos a Deus e tudo aquilo que nós temos é de Deus. O que é difícil de entender, queridos amigos, é que nós muitas das vezes na motivação interna do nosso pensamento, naquilo que nos foi ensinando ao longo na escola, na nossa formação, é que nós realmente temos poder sobre aquilo que somos e o que fazemos. Mas na realidade é Deus que é o nosso Senhor em todas as coisas. E quando nós aceitamos esta posição de mordomos, de sermos mordomos e nos entregamos completamente a Deus, porque sabemos que o projeto de Deus é o melhor para nós, então nós começamos a poder manter uma relação de responsabilidade em relação aos nossos atos, em relação às nossas escolhas, em relação às nossas decisões e começamos então a deixar que Deus nos guie de maneira a nós podermos ter esta relação de confiança, onde nós, assim como um pai, terminaria com esta noção. Um pai que já fez o percurso da vida e que conhece o que é bom e o que é mau, ele sabe aconselhar o seu filho de maneira a que ele tome boas decisões. E o pai está torcendo para que o filho possa realmente tomar as boas decisões, para que ele possa realmente progredir e ter uma vida de sucesso. Deus, este Deus que nos ama, que é um pai com amor exclusivo, Ele está torcendo para que cada um de nós possa realmente escolher este Deus na nossa vida, entregar tudo nas suas mãos e quando o fizermos, nós vamos poder então utilizar os nossos dons, os nossos bens, desta forma generosa que nos é apresentada nesta gestão correta da vida. Lembrar-nos que tudo aquilo que nós temos deve ser para eu crescer espiritualmente, para eu ajudar o meu próximo, para eu fazer crescer a missão da igreja, para eu fazer com que Deus seja visível a outros, que é o bem maior que eu tenho na minha vida. E a forma de eu poder abençoar e melhorar a vida das outras pessoas é poder partilhar este Deus que é Senhor na minha vida e que é visível em tudo aquilo que eu faço. E desta forma outras pessoas também possam querer não apenas ouvir, mas possam experimentar e ver e possam dizer: eu sei de experiência própria
que o melhor que eu posso ter na minha vida é entregar a minha vida nas suas mãos. Que o Senhor nos abençoe. É um longo percurso, cada um fará especificamente este percurso nas condições em que se encontra. Mas o mais importante é que cada um de nós possa entregar a nossa vida nas mãos de Deus e possa realmente viver esta relação abençoada com este Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Amém.